Estamos de volta com o Jornal da Manhã e a partir de agora recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan João Pessoa, o senador da República Efraim Filho, presidente do União Brasil aqui na Paraíba, líder do União Brasil no Senado. Senador, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo mais uma vez aqui na Jovem Pan João Pessoa. Bom dia, Daniel, bom dia, Josival, na produção Leonardo, Fábio na operação. Saudação a todos os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, aqueles que por todas as plataformas nos escutam, nos assistem, e uma grande alegria poder estar com vocês aqui, Daniel e Josival. Já estava devendo essa visita, né, há algum tempo, mas a agenda corrida do semestre no Senado, agora nesse período mais de recesso, dá a oportunidade de poder vir aqui e bater esse papo com você e com nossos ouvintes. Apesar de recesso, a agenda política cheia, né, Josival? A gente acompanha a movimentação de Efraim, não para não. Mas deixa eu fazer uma primeira pergunta sobre Brasília e depois a gente vai para cá. Sim. É que é uma interessante, eu estou percebendo, eu não sei se é isso que você vai falar. Toda a imprensa, quando julga o atual Congresso, diz que ele provavelmente é um Congresso com o nível mais baixo de... vou dizer aqui, de cultura política, de cultura geral, né, por conta do radicalismo, terminou elegendo muito. Mas interessante é que parece a legislatura que tem aprovado a reforma mais importante do país. Uma contradição nisso tudo, quem acompanha a política há muito tempo. Essa minha percepção está errada ou como é que você avalia isso? Josival, não, a sua avaliação ela tem fundamento, até porque você começa falando por reforma tributária. Foi uma reforma que durante 20 anos foi discutida, não se conseguiu evoluir. Nós temos um dos sistemas mais complexos e mais confusos do mundo, que só atrapalha a quem quer produzir, e essa legislatura ela conseguiu avançar nesse tema da reforma tributária com um modelo mais simples, menos burocrático, que facilita a vida de quem produz. A grande discussão é em torno da alíquota, da carga tributária, mas a mudança de modelo para o modelo do IVA, que é praticado nas grandes economias do mundo, vai facilitar o empreendedor brasileiro, o empreendedor paraibano. Então nós conseguimos avançar, por exemplo, com essa matéria que durante 20 anos estava estancada. O que acontece? Eu acho que tem que se compreender que a própria cultura política do Brasil está mudando. Nós temos, Josival, assim, uma lembrança de um tempo em que talvez o grande fórum de discussão política do Brasil eram as universidades. Era lá que se concentravam os grandes debates políticos. Hoje não, hoje são as redes sociais. É lá onde estão, né, os grandes debates políticos, nos grupos de WhatsApp, né, nas redes sociais. Então, houve também um deslocamento desses centros, né, de discussão. Claro que ainda existe a discussão política na universidade, nos bancos das praças, nas ruas, mas eu acredito que essa mudança de eixo fez com que a própria representatividade também tivesse um outro perfil, o que não quer dizer que não seja operacional, que não entregue, né, as transformações que são necessárias. Sobre essa reforma tributária, o senhor inclusive vai ter um encontro com empresários aqui da Paraíba agora pela manhã. O que é que dá para ser alterado? Como é que o Senado vai trabalhar esse texto que foi encaminhado da Câmara? Como é que está essa discussão, senador? Pegando o gancho até do comentário inicial de vocês e Josival, sobre a agenda, você e Josival comentava, a gente está aqui agora, começa cedinho, né? Já diz o ditado, quem cedo madruga, Deus ajuda, então logo cedo já estava no ar, visitando agora a Jovem Pan. Daqui vamos a um evento no LIDE, em João Pessoa, um evento que reúne lideranças do setor produtivo, empreendedores. De João Pessoa, depois na hora do almoço, vamos a Gujão, festa do bode na rua, né, lá no Cariri Paraibano, que é uma passagem para Serra Branca, onde encerramos hoje na Convenção Municipal de Serra Branca, no Cariri. A partir de amanhã, aí tem 60 municípios com convenção nesses 2 dias. Logicamente a gente não vai a todos, mas ontem eu passei final de tarde e começo da noite gravando vídeos. Foram mais de 38 vídeos gravados para que a gente se faça presente, mesmo por videoconferência, mesmo de forma virtual, nessas convenções onde a logística não vai permitir ir. Então também tem essa ocupação de espaço, né, virtual, chegando a todos esses cantos, Josival. Então, é essa caminhada. E especificamente sobre o LIDE, né, nós vamos estar tratando realmente dessa mudança de modelo que ainda traz muita curiosidade, hesitação, receio, né, por parte das pessoas. Porque se mesmo o modelo brasileiro sendo um caos, né, nessa confusão, o nosso modelo ele é tão ruim que até o simples é complexo aqui no nosso modelo tributário. Então, a mudança de modelo
volto a insistir, ela é muito bem-vinda. Agora, há uma grande preocupação com a carga tributária, com a alíquota, né? O perigo do Brasil pagar a maior carga tributária do mundo. E isso, para o empreendedor brasileiro, é uma notícia ruim e nós vamos estar atentos para evitar isso. A complicação para o Congresso, porque o Congresso termina sendo pressionado pelos vários setores para poder conseguir benefícios, né? Baixar a carga tributária. Quando baixa de um setor, aumenta o geral. Então, administrar isso, e lá a pressão deve ser grande, né? Porque é o último fórum de pressão que vai ter o Senado. Como é que tá a pressão? Olha, Josival, a gente tem que ter a maturidade para conviver com essa pressão e ter realmente discernimento para fazer a melhor escolha política. Não existe modelo no mundo que seja flat, ou seja, que seja algo igual para todo mundo. Você vai para a Alemanha, vai para a Inglaterra, você tem setores que têm um tratamento diferenciado. Vou dar um exemplo, o turismo. O turismo é um típico setor que tem que ter um tratamento diferenciado, porque você está concorrendo com o internacional. Né? Ou seja, o turista lá fora, ele vai escolher para onde vai. Se no Brasil ele vai pagar 25% de imposto e na Inglaterra está pagando 8%... No modelo do jeito que está lá, o turismo fica prejudicado. É essa a sua impressão. Se você for defender que seja igual para todo mundo, você vai ter a hospedagem, em tese, o serviço prestado no Brasil mais caro do que o serviço prestado lá fora, e na hora de pagar a conta, o turista muitas vezes pode escolher aquele que é mais barato. Então, você tem que dialogar um pouco com essas realidades de mercado, né, na reforma tributária, para entender quem merece. Uma grande discussão que está aí, a cesta básica nacional, né? Essa também é uma pressão. Entra carne, não entra carne, entra queijo, entra ovo, entra arroz. Aí tem gente querendo colocar higiene, sabonetes, aí tem gente querendo colocar bebida, tá certo? Assim, tem coisas que tem fundamento e tem coisas que não tem fundamento. Mas tem gente pleiteando, tem um lobby do setor. Então você tem que ter o discernimento para dizer, não, isso aqui entra, paga menos imposto, para que aí você está certo. A alíquota geral não suba para todos, para garantir um benefício de poucos. Carro elétrico, vai, é uma complicação da caramba. Carro elétrico é uma complicação do caramba, porque ainda não é uma realidade tão forte no Brasil. E aí você pode afetar uma questão de concorrência. Você tem, por exemplo, aqui no Nordeste, o etanol, a cana-de-açúcar, que é produzida aqui, é um combustível limpo. Então, por que eu vou botar imposto, né, no combustível limpo, no etanol, e liberar o carro elétrico que não é produzido aqui no Nordeste? Então, a gente tem que ter um pouco desse equilíbrio para poder avançar. Senador, saindo da reforma tributária, mas ainda falando na questão tributária, a desoneração da folha, que é de autoria sua, você tem dialogado muito em relação a essa questão. O governo, enfim, entrou em um atrito até com o Congresso na forma como conduziu a desoneração da folha. Como é que está o encaminhamento para a manutenção dessa desoneração e a importância dele para esses setores econômicos? Pai Daniel, realmente eu tenho dialogado muito, falado muito, inclusive com a própria Jovem Pan Nacional, né? A gente tem sempre tido uma boa relação lá para tentar trabalhar um tema que é hoje o principal tema da agenda econômica do Brasil. É a desoneração da folha de pagamento, um projeto de autoria, né, de um senador paraibano. Então é importante registrar Paraíba com vez e voz no debate dos grandes temas do Brasil. Agora, aonde estamos? Estamos na linha de que o governo fala em medidas compensatórias, mas ele tem olhado apenas para a equação econômica, tá certo? Do projeto. Você tem uma equação social nesse projeto. Ele não é simplesmente um projeto de benefício ou de subsídio. Ele é um projeto que trata de menos impostos para os setores que são intensivos em mão de obra, ou seja, setores que empregam muito, construção civil, transportes públicos, a indústria têxtil, a própria comunicação social, ou seja, são setores que aonde, se você elevar o custo do emprego, ou seja, ficar mais caro, Josival, pagar para contratar, vai facilitar, por exemplo, a mudança pela robotização, pela automação, a inteligência artificial aí que está batendo a porta. Então é uma visão de que aquele trabalho de carteira assinada do CPF, né, do pai e da mãe de família, ele precisa ser reduzido o imposto para que se gerem mais oportunidades de emprego. Mas, na verdade, este ano está garantido, né? Nesse ano já vai, né? Já vai até agosto, aí já vai levando. Para ver se está garantido. Eu acho que o projeto de lei, de uma maneira geral, vai ser garantido. Essa história da discussão, da compensação, é que
vai ser complicado. O que é que vai compensar, né? Exatamente, essa compensação, porque nós não queremos uma compensação que sacrifique o setor produtivo. Não adianta dar com a mão e tirar com a outra. Por isso que a gente tem tentado buscar, e é o que está apresentado à mesa por parte do Senado. Né? O Supremo deu um prazo Deu novamente. um prazo até 1º de setembro, até 31 de agosto. Nós queremos medidas que sejam receitas novas e não aumentar alíquotas, né? Então não adianta você vir cobrar, tirar a desoneração e aumentar o PIS/COFINS, aumentar o ICMS ou outros impostos. Você, por exemplo, quais são as propostas que nós estamos colocando? A questão de refis de multas de agências reguladoras. É dinheiro novo. Está se tratando de uma proposta de atualização dos ativos patrimoniais. Por exemplo, você tem no imposto de renda hoje um apartamento seu, que à época foi colocado por 300 mil, hoje custa 900 mil. Então, se você atualizar isso no seu imposto de renda, vai ser dado um rebate para que você regularize e atualize. É dinheiro novo que entra, né? Não precisa estar sacrificando quem produz, aumentando imposto do empreendedor que está nos ouvindo aí, que já toca seu negocinho, pagando muito imposto. Antes de entrar nas disputas aqui na Paraíba, o senhor preside o União Brasil, que é um dos maiores partidos no nosso estado. Eu queria ainda, sobre Brasília, falar sobre embates entre o judiciário e o legislativo. Vimos isso claramente na questão das drogas. E o senhor é relator da PEC lá no Senado, que vai num sentido diferente do que o Supremo deliberou, o Supremo decidiu ali em relação ao consumidor, de maconha especificamente e de outras drogas. Está se encaminhando para uma resolução esse conflito que já vem de um tempo do Supremo com a legislação, com o Congresso Nacional, senador? Olha, essa relação, ela tem uma tensão interpoderes, isso é natural, tá certo? Para que você ocupe espaço. O grande problema, temas como esse das drogas, por exemplo, falando do ponto de vista institucional, é porque o ativismo judicial, ele costumava acontecer quando havia vazio, havia vácuo do Congresso. No caso das drogas, não. O Congresso por 2 vezes se posicionou dizendo que entendia que não era a hora de descriminalizar. Aí, nesse caso, o Supremo diz, bem, já que a gente não concorda com a forma como vocês decidiram, nós vamos fazer a nossa e passar por cima. É por isso que está esse embate. É no Senado, é no Congresso onde estão as pessoas que foram eleitas para representar a sociedade. Bem ou mal, quem está lá foi escolhido pela população. Se você gosta ou você não gosta, mas elas foram escolhidas. Lá no Supremo Tribunal Federal tem 11 pessoas que foram nomeadas pelos presidentes da República da época. Então, a legitimidade de representar a sociedade nessa decisão, ela está com o Congresso Nacional. Descriminalizar, para mim, é uma medida absolutamente equivocada, né? Eu tenho essa percepção de defesa da família, defesa da vida, nos quesitos tanto de saúde pública quanto de segurança pública, para não me estender tanto aqui, é nocivo, né? Só quem tem um dependente químico no seio da sua família sabe quão desestruturante é essa presença, aumento da violência doméstica, caso de roubo, caso de furto dentro da própria casa para poder manter o seu vício. Então, abrir essa porta, né, para o consumo é complicado. No caso da segurança pública, você está descriminalizando o uso, ou seja, o uso passa a ser lícito, mas a droga continua ilícita. Ela não vende em mercado, não vende em farmácia. Quem quiser comprar tem que comprar o tráfico. Comprar o tráfico é financiar o crime organizado, e o crime organizado é o maior responsável pela escalada da violência. O senhor não prevê prisão para o usuário? Não tem. O usuário, ele responde por medidas administrativas e alternativas à prisão. Prestação de serviços à comunidade, ele tem... ele presta serviço à comunidade, ele tem penas alternativas à prisão, ele responde a processos. Tem o caso da reincidência, que aí sim pode levar a uma prisão, ou seja, o usuário por si, pelo simples fato do uso, ele não vai ser encarcerado. Porque esse era o grande debate. Estão fazendo um encarceramento aleatório, né? E isso não é o intuito do projeto. Mas vai continuar sendo a velha confusão, vai ficar... Como é que define o que é usuário? Tem o que não vai no projeto que foi relatado pelo senhor, de quantitativo de uso. Como é que define o que é usuário e o que é um traficante? Olha, Josival,
por medidas circunstanciais e que não pode ser exclusivamente o critério objetivo. Veja só, você fala, tudo bem, o critério objetivo vai resolver um problema. Eu consigo dizer quem é usuário de quem é traficante porque vai estar com 40 gramas. Aí o traficante que for abordado e não tiver as 40 gramas não vai ser preso. Se eu for um chefe de facção, basta eu não andar com droga. Porque se eu não andar com droga, se abaixo de 40 gramas, eu sou usuário, eu vou ficar andando com 20 gramas aqui. Quando o cara me abordar, você diz, amigo, eu sou usuário. Então, quer dizer, não. Quer dizer, você vai também legitimar o tráfico em pequenas quantidades. Eu vou chamar 100 aviãozinhos aqui, vou dar 40 gramas a um, tá certo? A cada um, e eles vão fazer a venda. Depois volta para buscar mais 40. Nós vamos dar uma festão à noite. 20 amigos, cada um leva 40, amigo. Já foi mais de 2 quilos aí na questão. Então, quer dizer, é um critério que resolve um problema e que cria tantos outros. Hoje, Josival, para que uma pessoa seja presa, supor que um usuário ele foi abordado, para que haja uma prisão equivocada, tem que passar, né, por uma apreensão de uma autoridade policial, por um parecer do Ministério Público e por uma decisão de um juiz. Não é um delegado que vai dizer, não, você vai para a cadeia e tchau. Passa por juiz, passa por promotor, passa por autoridade. Se tem um erro, o erro não está na lei. A lei não discrimina. A lei não diz que deve ser preso alguém por conta da sua condição social, da sua raça, da sua cor, do bairro onde mora, se é na periferia ou se é na praia. A lei não discrimina. Se existe discriminação, e isso é um grande equívoco, está presente em quem aplica a lei, na implementação da lei. É na justiça, é na polícia, aonde existe o equívoco na hora de aplicar, e concordo com você, tem que haver uma força-tarefa do próprio judiciário para corrigir essas injustiças. Senador, quando o senhor cita aí as pautas que defende, fala, se posiciona como conservador, enfim, são posições que vão de encontro ao atual governo Lula, né? O que defende o governo Lula. Ao mesmo tempo, a União Brasil tem 3 ministros no governo, o senhor tem aliados que compõem cargos de governo aqui na Paraíba. Qual a avaliação que o senhor faz do governo Lula até o momento? Daniel, eu tenho por mim um perfil que eu assumi desde que comecei, que é o perfil da independência. E a independência conquistada nas urnas, não é uma independência de blá blá blá. Aqui na Paraíba, Lula veio à Paraíba para pedir votos para Ricardo Coutinho para o Senado. Bolsonaro veio à Paraíba para pedir votos para Bruno Roberto para o Senado. Então eu me elegi sem ter a campanha ou o pedido de nenhum desses dois nomes que polarizaram a disputa. Eu fui um dos poucos sobreviventes a esse clima de polarização, né, nas eleições. Então eu cheguei lá com independência. Aquilo que é bom para Paraíba vai ter meu voto. Quem guia meu voto é a Paraíba, é a bandeira da Paraíba que me guia. Por isso que temas da agenda econômica, como a reforma tributária, eu votei a favor, mesmo vindo do governo. Temas como a PEC das drogas, a tentativa de descriminalização, eu sou contra o governo. Então eu tenho essa liberdade e essa independência para me guiar pelos meus princípios, pelas minhas convicções, como você falou, e principalmente também por aquilo que é bom para Paraíba, vai ter meu apoio. Vindo do governo ou não vindo, se é bom para Paraíba, tem meu apoio. Mas Lula e aquilo tá que é ruim para o Brasil, eu acho que tem erros e acertos, né? Acerta em algumas agendas econômicas, por exemplo, tem errado em outras. São temas de debate, tem temas na educação, por exemplo, que eu acredito que o novo ensino médio era um avanço, o governo começa a travar esses temas. Na agenda econômica, a reforma tributária foi um acerto. Então, acho que é um governo de erros e acertos e o Brasil segue sua caminhada. Vamos falar da eleição municipal, Josvaldo? Qual o projeto do União Brasil, já ia dizer PFL, do União Brasil nessa eleição? Quantos candidatos? Qual a pretensão de eleição de prefeitos? Você falou, só nos últimos dias, 62 convenções, já tem um bocado realizado. Como é que é esse projeto? Vamos lá, José. Primeiro, sobre o número macro, né, pela nossa própria eleição, a gente acaba não estando tão adstrito exclusivamente à União Brasil. Hoje a gente então, é um nome estadual de alianças. Eu me elegi com apoio de 126 prefeitos de diferentes partidos. Engraçado que nas convenções, claro que se eu tenho 126 prefeitos, as outras 100 cidades em torno disso, onde a oposição também querem a nossa presença, porque a oposição também quer, né? Onde o prefeito não me apoia, a oposição me quer no palanque do lado de lá. O nome, graças a Deus, está bom. O trabalho que a gente vem realizando em Brasília repercute muito bem. Não é à toa que o ranking dos políticos, né, Observatório Nacional, mais
com mais credibilidade, nos elegeu como o melhor mandato do Congresso Nacional em 2023. Quem quiser, entra no Google lá, ranking dos políticos 2023. A Paraíba, pela primeira vez na história, em 10 anos, né, liderou esse ranking. Então eu tenho um sentimento com muita humildade de estar honrando o carinho e a confiança das pessoas. Isso repercute na Paraíba. Então vamos com cerca de 60 disputas municipais, 56 na verdade é o número que eu tenho hoje, e com a expectativa de eleger de 30 a 40 prefeitos aqui na Paraíba, o que nos colocaria, né, como somos hoje, em segundo lugar em número de prefeitos eleitos. Estou vendo aqui na internet uma convenção que está sendo convocada. Aí tem de um lado aqui Efraim, João Gonçalves, tá do outro lado João Azevedo Os palanques têm dessa coisa, né? Salgado de São Félix aqui, ó. Salgado de São Félix, doutor Adáurio. Doutor Adáurio. Tudo junto aqui, ó. Tá todo mundo aqui. Até Gervásio Filho tá aqui também. Efraim, você teve aqui em Cabedelo, né? Veneziano com João, com Lucas, com todo mundo misturado. É uma confusão danada. Vamos falar de João Pessoa. Segunda-feira, Rui define o vice. É do União Brasil, é uma mulher, já tem indicação feita, senador? Vamos lá, eu vou chegar em João Pessoa, deixa eu aproveitar aqui até a pergunta que o Josval fez para complementar. Então, a União Brasil está com essas 56 candidaturas por toda a Paraíba, né, cantos e recantos, algumas cidades polo-regionais nossas. Campina Grande é a prioridade, né, com a reeleição de Bruno, mas nós disputamos ali a reeleição, por exemplo, em Solânia, cidade no Brejo, Guarabira com Leia Toscana, a convenção foi essa semana, é uma cidade polo e prioridade para o União Brasil. No Sertão, Catolé do Rocha, por exemplo, é reeleição. Princesa Isabel, vamos lá, pela oposição. No Cariri, diversas cidades. Então, para citar algumas, aqui na região metropolitana, o Conde, por exemplo, nós temos uma candidatura de oposição, Luzimar, nosso presidente da Câmara lá. João Pessoa, que você perguntou, União Brasil fez a escolha de preservar a unidade de um grupo, né, que venceu junto comigo as eleições em 2022, então vamos manter essa aliança junto com Pedro, com Rui, tá certo? E segunda-feira é o anúncio do vice, ficou a cargo do União Brasil essa indicação do vice. Tem se feito muito suspense, o que é que eu posso adiantar no perfil, tá certo? Será uma mulher, será uma professora, tá certo? Será empreendedora, defesa, né, das mulheres, tem um discurso muito forte contra a violência das mulheres, tá certo? No tema da violência, no tema da segurança pública. Então, eu acho que esse é o perfil, é alguém que vem para somar bandeiras, para somar conceitos, nunca exerceu um mandato, tá certo? Não já disputou a eleição? Pode ser, talvez tenha ou de um jeito ou de outro, ou ajudando nos bastidores ou não, pode ser que tenha disputado. Então esse é o detalhe que vai vir para segunda-feira. Agora, é importante, né, que a gente entenda isso, equilibra essa chapa, né, traz a força da mulher, traz o coração feminino para dar como é que diz assim, uma balanceada com o Rui, que é um gestor ali muito focado em gestão, em resultados. Então acho que esse olhar feminino junto com o Rui vai dar uma balanceada boa para tentar trazer o carinho e a confiança de João Pessoa. Acho que dá ainda, o tempo está estudando, mas dá em Campina Grande ainda. Você é a pessoa que tem conversado, parece, mais conversado com o Romero nos últimos dias, porque você é defensor dessa aliança com o Bruno, da manutenção de todas as formas. Chegando o prazo final das convenções, qual a sua impressão de Campina Grande? Olha, a minha percepção é que vamos manter a aliança, conseguir preservar a unidade do grupo que foi vencedor em Campina Grande, né? Em 2022, nas eleições em Campina Grande, ganhamos as eleições todos juntos, Bruno, Pedro, Romero, Efraim, Cássio, Veneziano, estava todo mundo junto ali no segundo turno. Então, eu acredito que Romero tem a percepção, Josival, de que para ele, para 2026, a melhor estratégia é estadualizar o nome dele e não municipalizar a sua liderança onde ele já é forte, né? Então Romero começa a perceber isso, essa é a minha visão. Segundo, né, Romero foi o deputado federal mais votado da história de Campina. Campina escolheu Romero para estar em Brasília como seu deputado federal, buscando recursos, emendas, ações, investimentos. Então Romero tem essa missão, né, de também fazer esse papel. E Romero está gigante em Brasília, né, líder do Podemos, trouxe Arthur Lira para fazer a visita aqui do São João. Então eu acho que o melhor para Campina é ter Romero em Brasília, Bruno
em Campina Grande, na gestão, e assim ganham todos. Ganha Campina, mais recursos, mais ações, e eu, como bom articulador político, na articulação política, você sabe, não é imediatista, não é no estalar de dedos, tem que ter conversa, tem que ter costura, e eu estou esperançoso que a gente conclua esse período das convenções com Romero no palanque de Bruno, provavelmente fazendo a indicação da vice, tá certo? Para fazer essa composição, selar essa unidade, a indicação da vice de Bruno ficaria a cargo de Romero para selar essa parceria. Senador Efraim Filho, muito obrigado pela sua presença aqui e volte sempre, o espaço está aberto aqui. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, né, até a tolerância no tempo ali para que a gente pudesse avançar um pouco e concluir essas análises, falar com a Jovem Pan é sempre uma alegria, a gente sabe da sintonia fina que ela tem com um segmento importantíssimo da nossa querida João Pessoa, por todos os lados, Daniel, Josival. Então, fica à inteira disposição sempre para que a gente possa conversar sobre esses assuntos que interessam ao Brasil, que interessam à Paraíba. Segundo semestre, né, além das eleições municipais, ainda tem, né, uma agenda legislativa importante, temas como transição energética, mercado de carbono. O Brasil cedia a COP30, né, no ano que vem, em Belém, floresta amazônica. Então acho que esse é um tema que vai ser muito forte. A economia verde, a Paraíba está inserida nesse contexto, né, com as energias eólicas, energia solar, um investimento muito forte nessa questão de transição energética. Temas como a regulamentação da reforma tributária na agenda econômica, temas da agenda social, esse tema da PEC das drogas ainda vai ver como avançar. Então, você tem ainda uma agenda legislativa sensível, importante para o segundo semestre, além, claro, das eleições municipais que vão dividir aí o espaço, né, da agenda política no país. Vamos tratar esses assuntos em outras oportunidades. Obrigado mais uma vez, senador. Obrigado, Josival. Pois é, bom dia. Bom dia para Efraim. Bom fim de semana a todos. A gente volta segunda-feira, às 7 horas da manhã em ponto. Até lá.